É, bom dia, boa semana aí, boa segunda-feira para todo mundo. Espero que a Páscoa tenha sido boa para todos. Pessoal do online, se puder falar se a imagem tá boa e o som, ok? Então, essa vai ser a minha segunda e última aula, meu segundo e último encontro com vocês. Então, foi um prazer conhecer todo mundo aqui, pessoal muito bacana, gente boa. E vamos lá, então. Hoje a gente vai falar um pouco de entrar no tema mais a fundo do direito internacional, jurisdição e soberania. Então, eu vou olhar aqui por causa do pessoal online e vocês olham aqui, tá? Obrigado, Pamela, por avisar. E a ideia também é o debate de alunos. Então, quando vocês quiserem fazer alguma intervenção e tal, tanto o pessoal do presencial quanto o pessoal online aqui, é só avisar. Sempre debater, a gente trocar ideias juntos, eu aprender também. Bom dia, Margarete. Então, jurisdição e soberania. Jurisdição Então, o conceito de jurisdição refere-se ao poder de um Estado para criar e aplicar leis dentro de seu território. Abrange a capacidade de regular condutas, resolver disputas e impor sanções, que se diferencia, então, da soberania, que é a autoridade de um Estado dentro de suas fronteiras, livre de interferências externas, refletindo a independência do Estado em governar seu próprio território e povo. A soberania, então, portanto, é nós cuidarmos do nosso país sem qualquer tipo de intervenção de fora, né, de outro país. Essa semana mesmo teve uma polêmica, né? Não vou citar nomes e tal, até porque ficaria desagradável, né? Mas um outro presidente comentou sobre a possibilidade de uma intervenção. Isso já vem sendo comentado há décadas, né? A intervenção sobre Amazonas, porque com, com todo o problema que o mundo tem e terá cada vez mais pela falta de economia natural, né? A, a fauna e flora e tudo que ela nos traz, todo o mundo acaba ficando de olho na nossa Amazônia, né? E um presidente específico tá mais ainda, esteve aí essa semana, não, não vou criar celeuma nenhuma e citar um nome, mas todo mundo sabe do que se trata e cada um tem a sua opinião. Se alguém quiser também discordar, fica à vontade. Repercussão e efeitos da transgressão de direito na ordem internacional. Então, quando quais são os efeitos e as repercussões de quando se transgride um direito na ordem internacional? Quando direitos são violados internacionalmente, pode haver diversas repercussões econômicas, que normalmente é o mais comum, como embargos, né? Dá para citar o exemplo do embargo em Cuba, e em outros houve também embargo na Rússia agora, diplomáticas houve aqui no Brasil, quando é chamado um chanceler, um embaixador, aquele puxão de orelha, entre aspas. E menos comum, mas também acontece, são as
implicações jurídicas. E a aplicação dessas sanções depende dos acordos internacionais que o país em questão está ou não adotando e da cooperação entre os estados. Então, tem que haver uma cooperação mútua, né? Só avisar o pessoal do online que da última vez eu não consegui utilizar o slide porque eu não estava conseguindo mexer no controle aqui, mas agora está tudo certo. Então, falar sobre o Enforcement of Law, que é uma tradução livre, seria a aplicação da lei, né? No direito internacional, e também essa tradução se aplica aqui no Brasil. Enforcement of Law, aplicação da lei, seja ela internacional ou para se aplicar em casos de direito internacional. É o processo de garantir que as decisões legais sejam cumpridas internacionalmente. Isso pode ser complicado pela soberania dos estados e pela falta de um poder centralizado. Então, a complicação sempre de uma aplicação de lei estrangeira é justamente não intervir na soberania do estado alheio. E depois a gente vai discutir casos concretos. No Brasil já tivemos alguns, fora sempre está no noticiário, aplicações ou tentativas de aplicar a lei em um outro estado sempre causam um rebuliço, causam uma celeuma, causam um desconforto, porque você está mexendo com a soberania de um país, que é que é a maior garantia do país, né? É a sua liberdade. Seria como a liberdade individual de uma pessoa física, é a soberania do país, em maneira estatal. Hard law e soft law, uma tradução livre também, ou também se usa essa tradução de forma jurídica, né? Hard law seria uma pena dura e soft law uma pena branda. Então, a hard law, que seria a pena dura, é quando se trata de tratados em convenções internacionais legalmente vinculantes, como mecanismos claros de enforcement, que é o que a gente comentou sobre aplicação. Então, como ela é formal e ela é assinada por mais de um estado, no caso, ela tem a sua aplicação vinculante. Seria como, fazendo um comparativo, uma súmula vinculante, né? Que é algo que deve ser respeitado até pela assinatura dos estados envolvidos. A soft law, que é a pena branda, embora não seja estritamente aplicável, influenciam em normas e em comportamentos internacionais. Então, fazendo um comparativo, fazendo um comparativo com o Código Civil, por exemplo, seriam os costumes ou leis ordinárias, enfim, algo um pouco menos vinculante, mais aberto a interpretações do que a hard law. Aqui nós trazemos os temas dos tribunais internacionais. Então, vamos molhar a boca aqui. São órgãos judiciais que resolvem disputas entre estados, entidades ou indivíduos em um contexto internacional, desculpa. Incluem tanto tribunais de direito público,
que lidam com questões entre estados, que seria o caso de Tribunal de Haia, tribunais internacionais que lidam com questões de estados. São as cortes americanas, por exemplo, ou quando de direito privado, focado em disputa entre entidades privadas ou indivíduo em diferentes países. Um exemplo é uma condenação lá fora e aqui a sua homologação, a extradição ou não, se os países, os estados têm essa parceria de extradição, aí depende de caso a caso, mas a gente vai falar de alguns casos e também se alguém lembrar de algum, aqui no Brasil a gente teve por diversas vezes casos até bem polêmicos, né? E de decisão bem polêmica também, né? Opa. É, eu indico para quem quiser se aprofundar no direito internacional duas bibliografias que são as referências em qualquer cursinho ou especialização em direito empresarial. As duas estão atualizadas. Direito Internacional Público na... Ixi, eu não coloquei o... Tá sem o nome dele? Um minuto aqui. Bom, um é o curso de Direito Internacional Público, do Valério de Oliveira Mazzuoli. A editora é a GEM. É muito utilizado tanto em cursinho, pós-graduação, ou para quem quiser. Eu não sei por que não saiu na biblioteca. Tá aqui, ó. É curso de... Ah, você não está entendendo? É curso de Direito Internacional Público, Valério de Oliveira Mazzuoli, com 2 E. Mazzuoli. Editora GEM. Eu coloquei na Bíblia, eu coloquei aqui no slide, não sei porque não saiu, mas enfim, o Direito Internacional Público na 19ª edição desse ano, publicado pela Saraiva, é do RESEC. Que também é uma referência os dois livros eles trazem ponto a ponto de cada questão que a gente estudou aqui, ou quem for se aprofundar, fazer uma pós-graduação, for lecionar, ou se quiser realmente apenas se aprofundar no tema para conhecimento próprio, né? Porque são temas que vão estar para sempre conosco, né? Porque nós vivemos uma sociedade dividida por países, por estados e respeitando suas soberanias. Só vou... Eu vou trazer os principais tribunais internacionais, pelo menos os mais conhecidos, e também trazer os da corte americana, que também respalda bastante no nosso direito. Os principais tribunais internacionais e os tribunais da corte americana têm funções e jurisdições distintas, como os tribunais internacionais lidando principalmente com questões que atravessam fronteiras nacionais, enquanto os tribunais da corte americana lidam com questões dentro dos Estados Unidos. Bom dia, Ana Caroline Godoy Moreira. A lista de chamada não foi anexada no chat. Eu vou ver com o pessoal da informática
no intervalo eu peço para que anote o nome, mas de qualquer maneira eles estão constando aí quem está assistindo, mas eu vou pedir. Gilberto Leonello também está pedindo a lista de chamada. Eu vou avisar a técnica e fica constando o nome de vocês aqui. Então, os principais tribunais internacionais, a Corte Internacional de Justiça, que a sua abreviação é CIJ, também é conhecido como Tribunal Mundial. É o principal órgão judiciário das Nações Unidas, lidando principalmente com disputas entre estados. Esse é o tribunal, é o principal tribunal, né? Conhecido como Tribunal Mundial. Tem o Tribunal Penal Internacional, que a sua abreviatura é TPI, que ele trata especificamente de crimes, né? Como o próprio tribunal, a própria nomenclatura fala, né? Lida com casos de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra. Esse tribunal não faz parte da ONU, mas tem um acordo com ela, então tem seu vínculo com ela. Outro exemplo é o Tribunal de Justiça da União Europeia, que sua abreviação é TJUE, né? Tribunal de Justiça da União Europeia. Inclui o tribunal, aí nesse tribunal é incluso o Tribunal de Justiça e o Tribunal Geral, lidando com questões de direito da União Europeia. Aí sempre que houver questões entre a União Europeia, é esse o tribunal responsável. Também tem, ainda na Europa, entre os principais tribunais internacionais, tem o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que a abreviação é TEDH. Ele lida com alegações de violências aí é mais na questão dos direitos humanos internacional, lida mais com alegações de violências dos direitos humanos contidas na Convenção Europeia sobre os Direitos Humanos. Como nós nos baseamos e sempre temos como referência os Estados Unidos, vou trazer também algumas questões alguns principais tribunais e cortes americanas, que acaba respaldando no nosso direito como direito comparado, ou até como base de estudo. Enfim, são importantes para nosso conhecimento. Temos a Corte Internacional de Direitos Humanos. Se eu estiver falando rápido, por favor, alguém me pede. A Pamela Silva Forte perguntou: o indivíduo pode ajuizar ação em qualquer tribunal internacional ou só apenas aqueles que têm tratado homologado pelo STJ? Pamela, se puder exemplificar melhor a pergunta, de qual o caso porque o STJ, na verdade, ele vem para homologar uma decisão estrangeira, né? Mas eu não entendi se tem alguma pergunta de um caso específico ou de maneira genérica. Se puder só exemplificar ou dirimir a pergunta para eu entender melhor. Eu estava na Convenção de Direitos Humanos, né? Os tribunais da Corte Americana, nos Estados Unidos, o sistema judiciário ele é complexo, até pela
pela estrutura americana de diferenciação de estados. Estados aí, no caso, não estado país, né? Estados de governo. Que há diversas esferas, né? E diferente do Brasil, que nós aplicamos uma lei geral, lá eles aplicam vários níveis, que incluem tribunais federais e estaduais, de maneira genérica, né? Então, qualquer um pode entrar, qualquer um que sofrer algo que vá contrário a, a um acordo, a algum, alguma convenção que nós fazemos parte, pode peticionar, é, mas aí tem uma diferencinha do tratado homologado pela STJ que eu vou trazer um caso concreto, Pamela, que acho que vai ficar mais fácil de elucidar a sua pergunta, mas obrigado pela pergunta, Pamela. É, eu estava falando da questão de tribunais federais e estaduais, né? Então, os principais incluem a Suprema Corte dos Estados Unidos, que seria como o Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal de mais alto nível do país, com autoridade final em questões constitucionais e federais. Tribunais de apelação dos Estados Unidos, também conhecido como tribunais de circuito, são o segundo nível no sistema federal, lidando com apelações dos sistemas distritais. Então, quando há problemas em distritos, né, que aqui que não é o nosso caso, mas lá são entes federativos, eles atuam dessa maneira. Os tribunais distritais dos Estados Unidos são os tribunais de jurisdição geral no sistema federal, onde a maioria dos casos federais começa. Tem os tribunais estaduais, que cada estado tem seu próprio sistema de tribunal, geralmente incluindo um tribunal supremo estadual e tribunais de apelações e tribunais de primeira instância. É um pouco parecido com o nosso sistema, só que nós unificamos a nossa terceira e quarta corte, né, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, para o país todo. Essa visão geral fornece um ponto de partida para entender a estrutura dos principais tribunais internacionais e da Corte Americana. Cada um desses tribunais tem regras e procedimentos específicos para a apresentação e julgamento de casos. Eu vou trazer, então, um caso que se tornou público há pouco tempo e que eu acho que ajuda também a responder a pergunta da Pamela Silva Forte. É o caso do jogador de futebol que cometeu um estupro na Espanha, se não me engano, né? Foi na Espanha, né? Não, eu me refiro ao jogador Robinho, né? O jogador Robinho foi na Espanha, foi em Barcelona, numa... Foi o Daniel Alves, né? Que é outro caso. Porque o Daniel Alves, ele tá na Itália, né? Tá na Espanha? Enfim, a questão do Robinho trouxe a celeuma do direito internacional porque ele foi condenado lá, mas veio para o Brasil. Então, é na Itália?
né, que futebol não é meu forte, não. Mas então ele foi condenado na Itália em todas as instâncias, teve o seu amplo direito de defesa, então não é o que se falar de um julgamento nulo, e ele veio para o Brasil. E muitas pessoas fazem isso com a ideia de que não serão extraditadas e nem irão cumprir a pena no seu país de origem. Só que, após uma condenação que foi respeitada, é, foi respeitado desculpa, todos os trâmites, né, da onde ele estava, né. Então, o caso, ele foi condenado na Itália por violência sexual, estupro, e esse caso ilustra a complexidade do direito internacional e a sua relevância em casos que a gente tinha comentado, de direito internacional privado, uma pessoa física, onde o direito internacional se aplica, e não uma questão de estados. A importância do direito internacional nesse contexto pode ser vista em diversas dimensões. Vou primeiro falar de maneira genérica e depois falo do caso específico. O que pode acontecer, né, é a extradição. O direito internacional rege as regras e procedimentos para a extradição, ou seja, a entrega de uma pessoa acusada ou até mesmo condenada por crimes em um país para outro país que solicita sua extradição para julgamento ou cumprimento de pena no país onde ele foi condenado ou onde está sendo acusado. No caso, no caso do Robinho em questão, a extradição entre o Brasil e a Itália é proibida, a nossa Constituição proíbe extradição de cidadãos brasileiros natos. Isso já foi amplamente discutido até em outros casos, até em caso de um italiano também, depois podemos falar, que aí muda um pouco o contexto, claro. Portanto, então, a cooperação jurídica internacional, que se destaca bem nesse caso. O caso destaca a importância dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, como o auxílio direto entre autoridades judiciárias para a obtenção de provas ou para outras medidas processuais. Isso se fosse um caso de investigação, não de um caso já condenado até a última instância. Reconhecimento de sentença estrangeira, que é o caso, né? O direito brasileiro e os acordos bilaterais entre países podem determinar, desculpa que às vezes falo rápido, o direito internacional e os acordos bilaterais entre países podem determinar em que condições uma sentença penal estrangeira pode ser reconhecida e executada em outro país. No Brasil, há um procedimento legal específico para o reconhecimento de sentenças estrangeiras pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que aí eu acho que talvez, não sei, Pamela, se foi essa a questão, mas então, de acordo com esse acordo bilateral, o caso dele foi trazido ao STJ, que homologou a sentença condenatória e fez se cumprir a pena aqui no país. Ele já está preso, né? Não,
Foi no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, né? Aí tem aqui, nesse caso e em outros casos, tem as questões de direitos humanos. Quando o caso envolve considerações de direitos humanos, especialmente nesse caso que houve uma violência contra a proteção, né, de direitos humanos, que acho que é um dos crimes mais bárbaros que podem existir, que é a violência sexual, o estupro, foi estupro coletivo, no caso, se eu não me engano, porque como veio dois casos à tona, né, de dois jogadores, às vezes dá uma confundida. Cesare Battisti. Eu só vou terminar o caso do... que o Cesare Battisti, ele era italiano, né? O STJ, ele só cumpriu o papel de homologar a sentença estrangeira, né? O STF havia discussão, no caso do Cesare Battisti, se ele poderia ser extraditado ou não pelos crimes que ele cometeu. O direito internacional, se alguém lembrar de algum outro caso de repercussão ou não, que envolva, pode ser pessoa física ou questões de soberania brasileira ou do Cesare, né? Não. O Superior Tribunal de Justiça, no caso Robinho, você disse? Não, o STJ... Não, foi o STJ, a terceira instância, o Superior Tribunal de Justiça, ele não entrou no mérito do caso, né? Ele só viu se havia alguma nulidade ou não para que se homologasse a sentença condenatória estrangeira e se aplicasse a sanção penal aqui no país. Eu só vou passar o microfone para um aluno aqui. Não? A questão do STJ é uma questão originária, uma competência originária estabelecida na Constituição. No caso da homologação. No caso do Cesare Battisti ali, foi uma questão diferente. Porque o STF... Mas chegou a esse... Chegou lá, não é o caso aí. A competência originária da Constituição, a homologação pelo STJ. Nada a ver com o STF. No caso do Cesare Battisti ali, houve todo o julgamento, aí houve o resto, e aí foi parar no STF, e então... A minha dúvida era essa, se ela foi parar no STF, mas se trata de outra questão, é uma questão muito mais complexa. Até porque o caso do Cesare, ele cometeu os crimes lá na Itália, né? Ele cometeu os crimes na Itália. Eu posso só colocar o microfone, senão o pessoal fica perdido aqui. O seu nome? O aluno Augusto aqui lembrou que foi a questão do Robinho, foi porque é uma questão originária que era para declarar a homologação do caso do tribunal. Você quer falar sobre o caso do Batista? E aí vocês podem me ajudar a tirar essa dúvida. Eu sou Isabel, sou historiadora. Estou aqui participando do curso. Vi uma vez presencial, a última aula online, estou aqui de novo. Eu lembrei do caso do Cesare, porque no caso ele era italiano, ele cometeu crimes lá, depois foi para a França, depois fugiu para o Brasil, e ele não, a Itália pediu para ele voltar, para ele cumprir a pena lá, para ele ser julgado lá, e eu acho que aí, nesse caso, os advogados dele, que no caso, nessa época, era o Barroso, né, que era advogado dele, eu não sei se, eu acho que foi ele mesmo, né, que pediu para ele, aí nós,
E a Itália não aceitou, queria que ele voltasse, né? Na verdade, ele cometeu crimes lá e ele estava preso. Ele fugiu da cadeia, foi para a Itália, e aí como é que ele chegou aqui no Brasil? Ele chegou porque ele conheceu Luiz Favre, que é esse cara que chegou a ser marido da Marta Suplicy, que apresentou ao Zé Disseu, que apresentou ao... Eu agora esqueci o nome do ministro do Lula na época. E aí, né, era um criminoso que... Aqui na internet está dizendo que ele é um ativista, mas ele só é ativista aqui no Brasil. Na Itália, ele não é ativista, não. Na Itália, ele é um criminoso comum. E por que essa confusão que ele é ativista? Porque quando ele estava na prisão, ele conheceu um grupo de extrema esquerda, extremista, e ele se juntou com esse grupo. Aí ele já foi para a Itália, aí já se juntou com outro grupo lá de trotskista, que já se misturou com o Partido Socialista, e aí ele se camuflou no meio dessa turma, conheceu Luiz Favre, veio para o Brasil, e o que interessa aqui, né, é que a Itália pediu para ele voltar, para ele cumprir a pena lá, para ele voltar a ser preso lá, né, porque ele estava aqui vivendo a vida de ativista, de escritor, né, diz que ele era escritor. Quando se questionava desses crimes dele, ele dizia que diziam, inclusive, muitos jornalistas ratificaram essa versão de que ele era um escritor. Agora eu pergunto para vocês, se ele era escritor, ele estava isento dos crimes? Ele podia ser autor de vários best-sellers, isso não impediria de pagar pelos crimes. E ele acabou voltando, e aí é o que interessa, ele apelou para o STF, aí nesse caso, aí é onde entra a política. Nesse caso, o STF se absteve de resolver essa questão e passou a bola para o Lula. O Lula não permitiu que ele voltasse para a Itália para cumprir a pena, terminar de cumprir a pena. Ele, quando o Temer assumiu, disse que ia mandá-lo de volta, né? Houve essa questão de mandá-lo de volta. Ele fugiu para a Bolívia, olha só como o caso dele é interessante. Ele fugiu para a Bolívia, e aí a Bolívia, quem o mandou de volta para a Itália, e eu acho que ele cumpre pena, prisão perpétua, a pena dele, né? E aí entra essa questão do STF, né? Que não quis julgar se ele deveria voltar para a Itália para cumprir a pena, e aí quem resolveu foi o presidente em exercício, né? É uma questão bem interessante, porque envolve direito internacional e envolve política também, né? É uma questão bem delicada para a gente lembrar aqui. Obrigada, Flávia. Agradeço a participação. A Isabel, ela é doutora em História pela USP, então sempre contribui bastante principalmente no quesito histórico do nosso país. Como bem lembrou Augusto, o caso Cesare Battista teve uma pequena diferença, assim como a Isabel lembrou, porque se tratou de uma celeuma política. Ele era que envolveu questões bem complexas dos direitos internacionais, e a questão dele era se ele poderia ser extraditado ou se poderia ter o refúgio político, porque ele se dizia um perseguido político. Aí o governo italiano, como ele era condenado lá por diversos crimes cometidos entre 77 e 79, o governo italiano pediu a extradição dele para prisão perpétua, inclusive. O pedido foi fundamentado em um tratado de extradição firmado entre o Brasil e Itália,
Esse tratado é dos anos 80, mas depois eu vejo exatamente de qual tratado se refere, né? Que estabeleceu as condições e procedimentos para extradição entre os dois países. E quando há um tratado de extradição e você não extradita e aceita um condenado por crimes como se fosse um refugiado político, traz muitos muitos problemas diplomáticos, né? Por exemplo, houve o americano que ficou por meses numa embaixada, né? Agora me fugiu o nome dele, é o do WikiLeaks, né? WikiLeaks. Teve também... Bom, teve alguns casos de pessoas que ficaram dentro de uma embaixada, que é considerado uma parte do país, né? Apesar de estar em território nacional. Então, a partir do momento que se trata de um refugiado político ou de alguém perseguido por alguma causa, dependendo do caso, ele pode ter esse benefício de uma segurança em um outro estado. Foi discutido agora a passagem do ex-presidente na Embaixada da Hungria, se ele estaria lá para fugir ou não, isso não tem como saber, mas fizeram uma suposição que ele estaria lá para fugir de um possível mandado de prisão. Ele não conseguiria, o máximo que ele conseguiria fazer é ficar lá e não sair de lá, né? Ele teria que morar na embaixada enfim, não tem como você ir para a embaixada e depois pegar um avião, né? Que eu acho que algumas quer falar? Não, desculpa. Então, no caso do Cesare Battista também, toca em aspectos de direito internacional dos refugiados, que especialmente no princípio que proíbe a devolução de refugiado a lugares onde suas vidas, liberdades ou segurança estejam em risco. E tem que sempre tomar cuidado, que é um tema delicado, claro, mas muitos, né, Isabel, como historiadora, sabe, muitos se dizem perseguidos políticos, né? A gente viu nos embates mais calorosos aí de direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, alguns se diziam perseguidos políticos, iam fazer um autoasilo, né? Ainda que não estavam sendo perseguidos, pelo menos juridicamente não, ia morar em Paris, ia morar enfim, em outro lugar e se diziam ali. Isso é diferente, né? Isso é um autoexílio de luxo aí da pessoa. No caso, seria mais por exemplo, numa ditadura, a oposição ter que sair, porque senão pode ser preso, ou até mesmo morto, torturado, enfim. Aí sim é um asilo político, que algum país que tenha a mesma ideologia política possa conceder. Então, só para explicar que a diferenciação, Isabel, do STJ e do STF nesse caso, esse princípio que ele foi consagrado na Lei 9.474 de 97,
o STF precisou considerar, como o Augusto disse, né, no recurso extraordinário, se ele era um criminoso ou se ele era um perseguido político. Para essa decisão, resultaria em sua extradição ou não, em vista do seu pedido de refúgio. Então, na verdade, o STF estava considerando se o reconhecimento dele de refugiado, o que é o status de refugiado, seria concedido e aplicado pelas nossas normas jurídicas. A Corte reconheceu a constitucionalidade da lei que impede a extradição se houver coincidência entre os fundamentos refúgio e de pedidos de extradição. Além das questões legais, o caso foi marcado por tensões políticas pelo governo da época, né? Parte do governo brasileiro na época inclinou-se que o Cesare Battisti era de esquerda, sim. E à época nós estávamos no governo Lula, né? Então, como eu estava no governo de Lula, ele era uma pessoa de posicionamento de esquerda, começou a se levantar muito esse argumento que equivaleria a uma punição por concepção ideológica e não pelos crimes que ele cometeu no seu país de origem. A decisão final sobre a extradição foi politicamente influenciada, isso acho que é inquestionável, né? Porém, como a Isabel lembrou, no final o STF declarou a extradição possível, mas deixando a decisão final nas mãos do então presidente Lula, que negou a extradição. Por fim, o Tratado de Extradição Brasil e Itália especifica, e depois houve a Itália, não lembro em qual caso, houve uma resposta a essa negativa, né? Eu vou me recordar, se alguém se recordar aqui no presencial ou no online e puder escrever, mas depois eu vou me recordar. Exatamente o que o Augusto está falando aqui, que foi estremecida as relações diplomáticas entre Brasil e Itália, e eu me lembro bem que teve um caso que aí houve a resposta do caso Cesare Battisti, não estou me recordando agora o nome, mas se alguém lembrar ou se me surgir aqui, nós voltamos a falar. Por fim, o Tratado de Extradição Brasil e Itália especifica os casos em que a extradição pode ser recusada, incluindo quando o crime pela qual a extradição é solicitada é considerado político pela parte requerida, ou se houver razões para acreditar que a pessoa possa ser submetida a perseguições por opiniões políticas. Essas disposições tornaram a decisão sobre a extradição de Cesare Battisti particularmente complexa. Eu acho que é unânime, né, que ficou mais do que claro que ele cometeu diversos assassinatos na Itália, mas houve um interesse na época político em que ele não fosse extraditado, então esse é um dos problemas daquilo que a gente comentou no começo sobre os acordos bilaterais serem respeitados, porque quando você não respeita o acordo de uma extradição, você abre margem para que o outro país também não o faça.
ultimamente também está tendo muito chamamento de embaixadores, que as pessoas acham que isso é algo simples e tal, mas é um problema diplomático, né? A chamativa de um embaixador, porque você está chamando um representante, o maior representante de um estado para diverti-lo, né? E isso pode causar sérias consequências diplomáticas, tanto econômica quanto jurídica, como comercial. Então, essas chamadas de embaixadores ou de chanceleres, tanto do Brasil quanto de outro país, chamar algum brasileiro, que foi chamado, né, o Mauro Cid? Cid Vieira, né? Não, Mauro Cid? Não, não. Não, desculpa, eu falei o nome errado. Isso. Qual o nome? Embaixador de Israel, que foi chamado pela fala do Lula. É um nome parecido, desculpa, eu errei o nome, falei o nome de alguém que está no noticiário por outras razões. Mas então o embaixador de Israel foi chamado para um encontro no Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, pelo comparativo do Lula com o Holocausto, que depois ele negou, falou que não, mas aí fica a critério de cada um entender a fala dele. E por outras vezes também o Lula volta e meia chama, agora chamou, né, o embaixador da Hungria para explicar o porquê do Bolsonaro ter estado, ter passado 2 dias lá, e muito foi discutido também se caberia uma prisão preventiva ou não. Eu acho que é uma discussão válida, né? Porque a prisão preventiva, em caso de possibilidade de fuga, né, ela é cabível. Mas, por outro lado, também ele entregou o passaporte, só que ele não entregou o passaporte, foi direto para a embaixada da Hungria. Que se ele fizesse isso, realmente eu acho que deveria caber a prisão preventiva, mas se passaram 2 ou 4 dias, se eu não me engano, e aí sim ele foi para a embaixada da Hungria, ficou 2 dias e saiu. Então é questionável se cabe ou não, ao meu entender, chegou perto, mas não cabe uma prisão preventiva. Se alguém discordar, tiver alguma outra ideia também, quiser colaborar com a gente. Então, agora são 11 horas. No final da aula, como meu último encontro com vocês, eu vou fazer um sorteio de um livro, né? Quem for do online e for de São Paulo, quiser participar, dá um joinha aí, fala o nome, e daí a gente também faz o online, faz o sorteio online também, tá bom? Então, fazer um breve intervalo para ir no banheiro, tomar um café, tomar uma água. Ana Carolina Godoy Mulher, ó, aí o pessoal já está participando, então. Aí eu vou ver alguma maneira de, Letícia Gomes Manzá, eu vou ver alguma maneira de sortear para o online também. E aí eu deixo aqui na ESA, e aí quem for sorteado pega, ou quiser entrar em contato comigo via rede social, eu vou ver o melhor jeito para entregar o livro. Aí, ó, o pessoal do online tá animado, hein? Aí sim, hein? Um abraço, Letícia, Bruno, Vinícius, todo mundo.
aqui tem 18 agora. Então, o pessoal que quiser participar, vai deixando. Eu vou fazer esse breve intervalo, mas eu estou vendo. Eu acho melhor quem for de São Paulo pela facilidade da entrega do livro, né? Mas, se tiver alguma outra pessoa que também quiser participar, só escrever aqui que eu tô registrando, tá bom? Tem um site sorteio? Vou ver se como é que usa. Esse mouse briga comigo. Tá, eita. Bom, então eu vou liberar aqui, o microfone vai ficar ligado porque não estou conseguindo. Oi, Mark, pode deixar, eu vou verificar isso agora sobre a lista de presença do curso para os alunos e assim que retornar eu te aviso como ficou, tá bom? Então, um bom intervalo para todo mundo aqui. Então, voltando sobre casos emblemáticos de refúgio político no Brasil, além do Cesare Battisti, que gerou a tensão entre Brasil e Itália, teve também o caso Manuel Zelaya, que foi um presidente deposto de Honduras. Ele recebeu refúgio na embaixada brasileira na cidade de Tegucigalpa, não sei falar esse nome. Tegucigalpa, isso. Foi em 2009, após um golpe de Estado. Então, quando há essas crises mais violentas, como um golpe de Estado, aí até é uma questão costumeira a pessoa se refugiar numa embaixada. Teve também o caso do Eliseu Padilha, ministro brasileiro, que além, eu estou citando ele, mas houve diversos outros políticos durante a ditadura, durante o regime militar, a ditadura, recebeu asilo no Uruguai, que demonstrou reciprocidade no Brasil na concessão de refúgio político da região. E também fazendo um comparativo na questão de extradição, né? Não refúgio político, mas na questão de extradição, teve um caso emblemático de, não sei se o pessoal lembra, de Ronald Diggs. Isso, aqui o Augusto tá nos lembrando aqui que ele não foi extraditado, que ele voltou por conta própria. Ele foi conhecido pela participação no grande roubo ao trem Pagator, no Reino Unido, na Inglaterra. Viveu no Brasil muitos anos. E como bem lembrou o Augusto aqui, depois de velho, doente e com câncer, voltou e foi preso. Então, aqui nosso colega Augusto está lembrando que ele voltou depois de muitos anos com problemas de saúde e já colocando os pés em terras inglesas, já foi algemado. Ele saiu da prisão um pouquinho antes de falecer por questões humanitárias, provavelmente decorrente da doença de câncer ou de algum outro problema que ele tinha, né?
Sobre casos emblemáticos que o direito internacional repercutiu no Brasil, e não necessariamente se tratando de outros estados, mas às vezes por questões humanitárias ou para respeitar alguma corte em que nós somos signatários, eu vou trazer alguns exemplos aqui que repercutiram no Brasil, né? Incluindo condenações na Corte Interamericana de Direitos Humanos em diversas áreas. Isso destaca a complexidade e a variedade de questões no direito internacional, principalmente quando se trata de direitos humanos. Eu vou lembrando, se alguém relembrar algum outro caso, alguma questão e quiser intervir, por favor, tá? Teve o caso Ximenes Lopes versus Brasil, em 2006. Este caso diz respeito à morte de Damião Ximenes Lopes, que foi submetido a um tratamento desumano e degradante em um hospital psiquiátrico que levou sua morte. Aí o Brasil foi condenado por violação ao direito à vida e integridade pessoal de Damião, e por não cumprir com os direitos à garantia de proteção judicial com relação a ele enquanto vive e a família da vítima, né? Então foi uma condenação que o Brasil sofreu pelo distrato com a vítima. Teve o caso Garibaldi, também versus Brasil, em 2009. Garibaldi foi assassinado em um contexto de despejo extrajudicial, no qual homens encapuzados atacaram a ocupação de uma fazenda por trabalhadores sem terra, e o Brasil foi condenado por não investigar e punir os responsáveis. Também tema delicado e polêmico, mas houve a condenação do Brasil. Estou tratando mais casos de direitos internacionais repercutindo apenas no Brasil. Teve o caso Gomes Lund e outros, né, que era conhecido como a guerrilha do Araguaia. Acho que a Isabel sabe bem do caso, né? Que envolve detenção arbitrária, tortura, desaparecimento forçado e execuções extrajudicial de 70 pessoas relacionadas à guerrilha do Araguaia durante a ditadura militar. O Brasil foi responsabilizado pelo desaparecimento forçado e pela falta de investigação e punição das violações. Foi só em 2010, né? Eu acho que foi através... Bom, são casos que são discutidos anos depois do acontecimento. Outro caso interessante é o caso Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, contra o Estado... Não Gomes Lund. Gomes Lund, L-U-N-D, Lund. Holanda, não sei como se pronuncia, Lund. E no caso de trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, trabalhadores foram submetidos a condições análogas à escravidão na Fazenda Brasil Verde, no Pará, que isso acontece aos montes no Brasil, né? Isso é o que mais acontece. Todo ano a gente vê casos de crimes análogos à escravidão, e o Brasil, por não ter tomado nenhuma atitude, foi declarado responsável pela violação do direito de não ser submetido à escravidão e ordenado a investigar, processar e punir adequadamente os responsáveis.
Teve o caso Favela Nova Brasília versus Brasil, de 2017. Quando eu ponho versus, quer dizer que o Brasil não tomou uma atitude e foi condenado pelas cortes que é signatário. Relacionado às execuções extrajudiciais de 26 pessoas, incluindo crianças, durante incursões policiais no Rio de Janeiro. O Estado foi condenado por violações aos direitos à integridade pessoal, circulação, residência e garantias de proteção judicial. Houve também em 2018 o caso do povo indígena Chucuru e seus membros. É bem comum acontecer questões envolvendo o povo indígena, e nesse caso sempre, né, e nos outros casos envolvendo os povos indígenas, a discussão envolve a demarcação das terras do povo indígena. No caso em específico foi em Pernambuco, e a falta de desintrusão desses territórios, o Brasil foi condenado pela violação do direito à propriedade coletiva. O caso Herzog, que ficou muito famoso, o Brasil foi condenado em 2018, foi o caso do assassinato do jornalista Vladimir Herzog pela ditadura militar. O Estado foi condenado a reiniciar a investigação e o processo penal para identificar, processar e punir os responsáveis. Ficou muito marcante a foto do jornalista Vladimir Herzog, em que queria se dar a entender que ele teria se suicidado, mas não teria nem como, até pela posição em que ele estava, né? As pernas estavam encostadas no chão, não teria como ele se suicidar, era algo mais do que evidente, e demorou muitos anos para que se houvesse, então, essa condenação do Brasil e a volta da investigação, né? O caso José Ayrton Honorato e outros, que era conhecido como Castelinho, relacionado a uma série de assassinatos cometidos por policiais em 2002 e pela situação de impunidade subsequente. O Brasil foi responsável pela violação dos direitos à vida, à integridade pessoal, às garantias judiciais e à proteção judicial. Essas informações também constam no IDP Direito ou na Organization of American States. Tem o site de ambos para quem quiser acessar. Esses casos refletem desafios significativos no âmbito do direito internacional em relação aos direitos humanos e evidenciam a importância da adesão do Brasil às normas internacionais para garantir a proteção e a promoção dos direitos humanos no país. No caso aí, como é que você está fazendo quando o Estado brasileiro, no caso, teria sido desrespeitados os direitos humanos, né? E como o Estado brasileiro é signatário de diversos tratados e acordos em que deve ser respeitados os direitos humanos, o Brasil foi condenado e teve que reaver o caso, que foi cometido na ditadura militar. O caso? Com a mudança do governo, né? Eu acho que foi em 2010, deve ter sido
Fernando Henrique, será? Eles reavêm a partir de quase que todos os... No caso, o país, o Brasil, teve a oportunidade de rever uma decisão, é isso? A partir de tratados internacionais, é isso? Isso. Pelo Brasil. Isso. Não vinda de fora. Não é isso? Foi feita... A pessoa internacional, ela pode se valer dessas decisões, desses tratados, para fazer esse tipo de reivindicação. Eu realmente não vejo, esses detalhes. Eu lembro essa parte histórica do quanto que o suicídio, entre aspas, dele assim, foi fundamental para o fim do regime militar. Foi um momento em que houve coragem para se mascarar o regime e dizer, olha, ele denúncia esse produto para assassinar. Como lá o culto ecumênico dele, na Catedral da Sé, o culto teve... Posso pôr só para não ficar em branco aqui, para o pessoal online. O culto dele teve esse objetivo de enfrentar aquele momento histórico de exceção, de dizer, olha, ele não se suicidou, ele foi assassinado, né? E eles se recusaram a não enterrá-lo num cemitério de judeus, né? Então, isso foi um acontecimento que... Onde é? Tá. Oi. Ah, tá, que é importante, tá certo. Que não, o que se suicida está proibido. Exato. É porque você estava falando do caso do Vladimir Herzog, e essa parte em que essa história foi revisitada, dele, né, da morte dele, aí eu queria saber onde é que entrou o direito internacional. Aí, né, se foi uma decisão de fora para rever o caso dele, porque tem a ver com direitos humanos, ele foi torturado até a morte, e naquele momento do regime militar, foi 1975, é isso? Os militares disseram que ele se suicidou. E a opinião pública, e aí teve a participação importante da igreja, disse que não, né, rejeitou essa versão. Disse que ele na verdade, que ele havia sido torturado e assassinado pelo regime. Entendeu? Foi essa questão que você estava falando? Declarou que ele teria sido assassinado, não teria cometido suicídio, e por nós sermos signatários de tratados de direitos humanos, então houve a condenação do Brasil. Uhum. Assim como... Não, pode pegar de volta. Pode depois me prestar só uma folha mais, né? Sim. Desculpa, só me falhou. O que a gente estava falando? É uma questão interessante, né? Que reverberará até hoje. Tanto que a gente lembra aqui da Comissão Nacional da... Isso, era isso que eu ia falar. E a Comissão Nacional da Verdade foi reinstalada agora, né? Faz acho que um mês agora. Justamente para indenizar quem foi torturado ou quem
ou a família das vítimas, mortes e tal, e para reaver os casos, para ver quem realmente sofreu qualquer tipo de abuso, tortura, um assassinato. Então, a comissão, na verdade, veio para isso, ela tinha sido instalada, muitos pediram indenização, quem conseguiu provar recebeu indenização de até R$100 mil, dependendo do caso. A comissão reabriu agora, faz pouco tempo. Quem não conseguiu pode tentar novamente. E quem não tinha feito a tentativa pode agora entrar. Lembrei aqui. Pinochet. Né, que ele foi preso. Só um minuto. Você pode? Não lembro mais. Aqui é aqui ou aqui? Pinochet, olha, a história está no El País, a história do Pinochet, né? Que, diferente desse momento histórico brasileiro, do regime civil-militar, em que até hoje, né, quer dizer, essa Comissão Nacional da Verdade, que é fruto de uma descoberta de um cemitério aqui em São Paulo, o cemitério de Perus. Nesse cemitério foram descobertas mais de 1.000 ossadas, e na década de 90, quando Luísa Erundina era prefeita, e foi desse momento da abertura dessa vala que a imprensa todinha foi acompanhar, incluindo a prefeita e alguns familiares de desaparecidos do regime, foram para esse evento de abertura dessa vala, em que se constatou que esses desaparecidos eram desaparecidos do regime, e aí todo um processo foi instalado, contando com a participação da Luísa Erundina, para tentar desvendar esses mistérios, trazer à tona essa verdade, né, essa verdade que estava lá nas valas comuns do cemitério de Perus. Isso desembocou numa CPI aqui em São Paulo, e essa CPI deu força para essa Comissão da Verdade, que desembocou lá no governo Dilma, e que, só lembrando que foi muito... Não teve o êxito que era para ter tido. O êxito é o quê? É pelo menos que houvesse um reconhecimento público do regime, né, da tortura, de todas as falhas referentes à democracia. E não houve, aí por isso que eu lembrei de Pinochet, né, que foi condenado, só que eu não me lembrava mais como ele foi condenado. Aí tem tudo a ver com essa história do direito internacional, porque está aqui numa matéria. Isso aqui eu estou lendo agora. A prisão de Augusto Pinochet, 20 anos do caso que transformou a justiça internacional. A prisão do ditador chileno em Londres, em 16 de outubro de 1998, marcou, olha só que interessante, a jurisprudência global sobre os crimes contra a humanidade. Abre aspas, vocês não têm o direito de fazer isso, não podem me prender. Estou aqui em uma missão secreta, exclamou o ditador chileno Augusto Pinochet. Então, com 82 anos, quando na noite de 16 de outubro de 1998, foi preso na London Clinic da capital britânica. Segundo o livro Yo Augusto, de Ernesto Kaiser, havia viajado à Europa para fazer uma operação na coluna, e como era senador vitalício do Chile, pensava estar protegido, olha só, pela imunidade diplomática, mas era uma viagem particular e o governo do Reino Unido não havia sido informado. O juiz espanhol Baltasar Garzón aproveitou a situação para emitir, na véspera, um mandado internacional de prisão e solicitou sua extradição para a Espanha, justificada por uma queixa criminal sob a Operação Condor, a condenação das ditaduras latino-americanas para perseguir e eliminar opositores. Foram 503 dias de prisão e, embora o Reino Unido não tenha autorizado sua transferência para a Espanha, o caso, que completa 20 anos, marcou a jurisprudência internacional sobre os crimes
contra a humanidade. A prisão de Pinochet mostrou que os juízes podem agir contra os violadores de direitos humanos. Aí os direitos humanos que imperaram nesse caso, né, do Pinochet. Isso nunca aconteceu aqui, né, para concluir, que eu não quero me estender aqui. Isso nunca aconteceu aqui no Brasil, né, de ter uma punição efetiva. Obrigada. Então, acho que é isso. Então, a minha parte eu encerro aqui. Foi um prazer estar com vocês. Espero nos encontrar em outras ocasiões. E um forte abraço para todo mundo, uma boa semana. Quarta-feira, encerramento. Espero que vocês gostem também. Eu vou tentar passar aqui também. Na última eu não pude vir. Prazer, Margarete Moraes, Vinícius Oliveira, Mark, Pamela. Muito obrigado pela presença de vocês. Enriqueceu aqui nosso curso. Então, uma boa semana para todo mundo. Seja abençoado para todos nós. Vou desligar aqui. E boa semana.